Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria E-Books Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria E-Books Guarujá. Contando Histórias, com Henrique Dias. Muito boa noite, Guarujá! Começando mais um Contando Histórias, o podcast que conta a história da nossa cidade, que conta a história da nossa sociedade, dos nossos entrevistados. Este é o programa número 11, episódio número 11 da segunda temporada. E já vou começar dando um recado para você. Hoje temos aqui um convidado secreto e daqui a pouco eu vou chamá-lo, mas antes vamos chamar você para concorrer a este livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá, lançado recentemente. E aqui você vai ter, em 80 páginas, 8.000 anos entre pré-história e história da nossa cidade. Para ganhar esse livro, basta curtir, comentar ou compartilhar, tá bom? Tanto no Facebook como também no YouTube, onde nós estamos ao vivo agora. Isso posto, vamos também falar deste projeto maravilhoso, que é o projeto do Museu da História do Guarujá. Ainda estamos funcionando, mas precisamos urgentemente de recursos para que esse projeto não naufrague. Então, por favor, ajude o SEDOM. Nesse projeto são R$ 59,00 por mês, mas você também pode fazer doações no valor que você tiver possibilidade de fazer, tá bom? Então, não se esqueça, vou deixar na tela aí o QR Code do nosso museu. Você pode fazer diretamente, é só apontar a câmera do seu celular e você faz a doação de R$ 59,00, se transformará num herói, num patrono do museu. Qualquer outro valor é muito bem-vindo. Então, você pode doar R$1, R$5, R$10, não importa. Ou R$500 também, como aconteceu, graças a Deus, essa semana. E é isso, vamos salvar o Museu da História do Guarujá. Gente, agora então,
Quero deixar também claro que estamos aqui nos estúdios da Rádio Litoral Paulista e temos hoje, boa noite, Jailson Leutz, que está na direção técnica do nosso programa. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos dar sequência no Contando Histórias, no nosso podcast, e agora sim, vou apresentar para vocês o nosso convidado secreto. É um prazer para mim recebê-lo. Muito boa noite, Henrique Dias. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal do Guarujá. Olha, Henrique, hoje eu estou realizando os meus sonhos aqui, ser entrevistado por você. Pois é, você já estava na minha lista faz muito tempo. É isso aí, Henrique. Brincadeiras à parte, olha, eu estou aqui prontinho para responder as suas perguntas. Muito bom, Henrique. Então vamos lá, vamos começar como eu começo com todos os nossos convidados. Como foi e quando foi a chegada de Henrique Dias ao Guarujá? Bem, Henrique, essa resposta vai começar assim, lá em 1939, tá? Mas ó, já vou te falar, não nasci nesse ano não, hein? Claro que não, você não aparenta ter 86 anos, eu daria uns 80. É isso mesmo. Eu acho que eu tô meio acabadinho, né? Pra você achar que eu tô com 80 anos. Mas vamos lá. Eu vou contar assim essa história com um pouquinho de detalhes. Em 1939, a família Dias chega ao Guarujá. Meu pai era um garoto de 15 anos e iria completar ainda 16 naquele ano. E veio toda a família, pai, mãe, os irmãos dele. Meu pai era o caçula de 13 filhos, né? Vários vieram para o Guarujá, não todos. Acho que uns 5 irmãos. Era o pai, a mãe e uns 5 irmãos. E aqueles anos 1930 foi uma década assim, muito, muito difícil para o povo paulista, sabe? Aconteceram vários episódios que marcaram aquela década. Foi uma década bem sofrida, né? Só vou fazer essa retrospectiva porque é importante. Em 1929 tivemos a quebra da Bolsa de Nova York e afetou diretamente ao Brasil, principalmente em relação às fazendas de café e tal, né? Isso atingiu em cheio quem morava no interior, que era o caso da minha família. Em 30 teve o golpe, né? O Getúlio Vargas deu um golpe e não deixou o presidente eleito assumir, que seria o Júlio Prestes, queria substituir o Washington Luiz. Washington Luiz, que inclusive sempre dá uma passadinha aqui no Guarujá. Nesse período, então, as coisas não estavam nem bem economicamente e muito menos politicamente. Em 32, o Estado de São Paulo se levanta contra o governo federal. E tivemos a Revolução Constitucionalista de 1932. E muita gente morreu, né? Inclusive o Tiago Ferreira, aqui de Vicente de Carvalho, foi uma das vítimas em campo de combate dessa revolução. Aí também passamos por uns períodos de doenças, de epidemias. Tivemos malária, febre amarela, maleita, né? Pelo interior. Isso pegou a minha família em cheio, né? Os meus avós, meus tios, meu pai moravam na região de Marília nessa época aí. E acho que foi, se eu não me engano, segundo o relato deles, por volta de 1937, eles mudaram para São Paulo. E aí começaram a trabalhar e viver em São Paulo. E surgiu a oportunidade, depois de quase 2 anos, de eles mudarem para o Guarujá, porque um dos cunhados do meu pai, ele tinha um cargo importante na polícia da época, extinta Guarda Civil, e ele era gaúcho, inclusive, né? Tinha uma certa ligação com o governo federal, que tinha muito interventor naquela época, né? O governador não era eleito, era o Adhemar de Barros, foi indicado pelo Getúlio Vargas para ser o interventor no estado de São Paulo. E nessa época o Adhemar vinha muito ao Guarujá também. A gente tem vários relatos sobre isso. Então, continuando, Henrique, não sei se o pessoal está gostando, mas vamos lá.
Vamos dar sequência aí que tem tudo a ver, família Dias, com tudo isso que eu estou contando. Esse meu tio tinha uma certa amizade com o Alberto Quattrini Bianchi, que era o dono do Grande Hotel e do cassino, né? Isso foi em 1939. E aí eles conseguiram emprego para vários membros da família no Grande Hotel e no cassino. Inclusive meu pai, né? Meu pai trabalhou no cassino desde que chegou aqui no Guarujá, de 15 para 16 anos. Ele trabalhava como um assistente dos funcionários das mesas de jogos. Então era para buscar um cigarro para o jogador, lá para o apostador, trocar fichas, buscar água, um vinho, essas coisas, do uísque, né? Então ficava ali, no que fosse necessário, eles providenciariam para manter o apostador jogando, né? E outros membros da família Dias também trabalharam no Grande Hotel na área da lavanderia ou da cozinha, também na área do que eles tinham uma fazendinha, né? A nossa família era uma família de agricultores, então eles conheciam bem essas coisas de lidar com terra. E ali onde hoje é o Banco do Brasil, na na Mário Ribeiro, com a Rua Brasil, aquela metade daquela quadra ali, o Grande Hotel mantinha viveiros com aves, né? Tinha porcos também, tinha algumas hortas, né? Com cenoura, essas coisas, alface, tomate, né? Para ter sempre produtos frescos, né? E de boa qualidade para o Grande Hotel. E parte da minha família também passou por ali, nessa época, no final dos anos 30 e início dos anos 40. Então essa foi, assim, a chegada da família Dias, e eles foram morar no final da Rua Cubatão. Antes do morro tinha uma pequena elevação, assim, que dava uns 4 metros de altura em relação à rua. Tinha até uma escada de pedra ali, eu me lembro quando era criança, brinquei muito naquele lugar. Bem no encontro da vereador Gelson Mini com a Cubatão. E por ali você tinha uma biquinha mais para trás dessa casa, e tinha à esquerda, você atravessava ali entre os morros, você saía lá na Vila Sônia, ou onde hoje é o estádio do Guarujá, né? Esse caminho também muita gente conheceu e fez, eu ia muito por aí, para ir até a casa de um funcionário do prédio, que meu pai acabou sendo zelador nos anos 70. Então eu brincava muito aí com a molecada, ali na Pedra do Queijo e tal. Mas voltando lá a 1939 e 40, eles vieram e se fixaram nessa casa, acho que uns 4, 5, 6 anos depois, eles mudaram para um chalé de madeira que ficava ao lado da Câmara Municipal, na esquina da Rua Petrópolis com a Leomil. Então ali tinha alguns comércios voltados para a rua, e dentro desse espaço, nesse pátio interno, ali tinham 3 ou 4 chalés de madeira que pertenciam à família Siciliano, uma família que muita gente conhece. E o meu pai alugou um desses chalés aí, e ali eles ficaram por cerca de uns 10, 12 anos, se eu não me engano, até meu pai se casar. E basicamente, então, nesse ínterim, acabou tendo um problema que em 1946 foi extinto, né, o jogo de azar no Brasil, através de um decreto-lei do presidente Eurico Gaspar Dutra, que substituiu o Getúlio Vargas. Então ele proibiu o jogo de azar no Brasil em abril de 46. E aí o pessoal teve que se virar. Desculpa, ele teve que se virar e buscar outros meios de sobreviver, né? Então meu pai, por exemplo, ainda solteiro, tinha só 22 anos, começou a trabalhar em cassinos que funcionavam às vezes até clandestinamente, quando faziam uso do jogo de azar. Quando era só o carteado, não. E aí ele foi para São Paulo, chegou a ir para o sul de Minas, foi mais para o interior também, e acabou conhecendo, então, nessas viagens, ele acabou se hospedando no hotel do meu avô, que veio a ser o sogro dele.
Meu avô tinha um pequeno hotel em uma estação, ao lado de uma estação de trem na cidade de Glicério, a meio caminho de Bauru, né? Pela Noroeste. Essa ferrovia acho que ainda existe, se eu não me engano, funciona ainda. E meu avô tinha esse pequeno hotel ali. Logo depois, acho que foi bem no final dos 40, o meu avô comprou umas terras, uma fazenda de 50 alqueires no norte do Paraná. E aí já começa a ficar próximo do Henrique Dias essa história, né? Meu avô mudou-se para lá, o meu avô materno, né? Meu avô português, mudou-se para o norte do Paraná com toda a família. Ele tinha 5 filhos, a minha mãe era a número 2. E chegando no Paraná, eles estavam desbravando lá, porque pegou bem, era a nova fronteira do Brasil na época, era o norte do Paraná, né? Uma terra riquíssima, que eles chamavam de terra roxa, para plantar era excelente. Então meu avô desbravou a região lá com os filhos e com empregados contratados e formou a fazenda dele lá. E paralelamente ele também comprou uma série de terrenos na cidade e construiu algumas coisas, né? Construiu a casa dele, construiu um cinema grande até, se eu não me engano tinha 500 ou 600 lugares. Esse prédio ainda existe nessa cidade chamada Itambaracá, e ele comprou um quarteirão inteirinho onde ele fez um posto de gasolina enorme, que era o único da cidade na época, e lá no restante desse quarteirão ele também usava para pequenas plantações, mandioca, tinha galinheiros. Eu adorava ir para lá na minha infância para ter minha própria fazendinha ali, né? Bem na cara da casa, tudo. Era só atravessar a avenida lá, já estava do outro lado. E é lá que eu vou nascer em 1961. Eu vou nascer no Paraná. Na cidade de Bandeirantes, que era uma cidade ao lado de Itambaracá. Itambaracá não tinha hospital. Lembra um pouco o Guarujá da época, né? Que em 61 o Guarujá também não tinha hospital. E eu nasci na cidade de Bandeirantes e fiquei morando lá até 3 ou 4 anos. Aí nasceu também a minha irmã caçula, a Maria Rita. Muitas pessoas a conhecem como Maíta, né? Então, nessa época, a família resolve voltar para o Guarujá, meu pai resolve voltar para o Guarujá. Nós já éramos 6 aí, né? Meu pai, minha mãe, o Marcos, o meu irmão mais velho, a Angélica, depois eu e, por último, a caçulinha que chegou. A Maíta chegou aqui no Guarujá, devia ter 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Eu cheguei com a idade entre 3 e 4 anos também. E meu pai veio para trabalhar como zelador, né? Foi a oportunidade de trabalho que ele teve. O primeiro prédio que eu me lembre foi o edifício Noemi, que ainda existe, lógico, né? Ele fica na Rua Brasil, esquina com a Mário Ribeiro. Nós ficamos um tempo ali. Dali nós fomos para a edifício Bertioga, depois Miramar e Alvorada, isso tudo 67, 68, por aí. Foi quando eu entrei no grupo escolar Vicente de Carvalho. Beleza, Henrique. Então agora, conta um pouquinho mais dessa história da sua família. E depois a gente vai mais para o futuro. Então, falando mais para trás da família ainda, né? Naquela época que o meu pai trabalhava, de 15 anos, aí ele foi sendo promovido no cassino. E depois, ele já adolescente, mocinho, usava aqueles ternos brancos, né? De casimira inglesa, sapato bico fino, aquela coisa todo super mega elegante. Todos os funcionários, o modus operandi deles eram todos iguais, pessoas o fino trato, tinha que ter fino trato, né, para trabalhar com o grande hotel e no cassino. Então meu pai foi
foi assim, educado, entre aspas, dentro do cassino e do grande hotel para ter esse comportamento, né? De muita educação, refino, o modo de andar, o modo de ficar parado, né? Não se podia encostar em balcão, não se podia encostar em parede, tinha que ter postura. E eu sempre escutei, assim, que eu sempre me chamava muita atenção, é que o meu pai contava que eles saíam nas madrugadas, né, para voltar para casa, principalmente na época que ele morava na rua Cubatão, porque depois ele mudou ali para a quadra de trás, ele andava 60 metros, já estava em casa, né? Nessa parte já que ele já tinha uns 4, 5, 6 anos de cassino ali. Mas no começo era muito difícil chegar lá no final, na última rua do Guarujá, porque não tinha, passou da Rua Santos, ali da Silvia Valadão, já não tinha mais rua, era caminho, era picada, aí tinha uma pontezinha que atravessava o córrego, que depois acabou sendo canalizado, virou a Avenida Leomil, né? Então ele conheceu tudo isso, ia andando pela picada. Ele falou, às vezes, ele preferia ir pela praia, né? Chegava lá na Rua Cubatão, na última rua, aí lá ele já entrava beirando o morro. Por quê? Beirando o morro sempre tinha mais, os terrenos eram mais sólidos e aí a rua era mais tranquila, mas tudo rua de terra, né? Que rua asfaltada, Henrique, muita gente hoje fica cobrando nas mídias sociais, que eu moro aqui há 20 anos, não tem asfalto, essas coisas todas. Naquele tempo, rua asfaltada não existia. As primeiras ruas asfaltadas do Guarujá foi um trecho da Mário Ribeiro, em 38, e um trecho da Avenida da Praia, em 38. É um trecho, não era nem a rua inteira. E a maior parte dessas ruas foram sendo asfaltadas ao longo das décadas, né? Então você vê, eu, por exemplo, na década de 80, conheci várias ruas no centro, Pitangueiras, que não tinham asfalto. Ou seja, já tinha passado 90 anos que a cidade tinha sido criada e teve gente que nasceu e morreu em rua de terra. Pois é, Henrique, muita gente não sabe, mas muitas ruas da cidade de Guarujá foram asfaltadas na década de 1980. E a cidade já tinha aí praticamente 90 anos. Então vocês chegam no Guarujá e já em seguida o seu pai começa a trabalhar como zelador? É assim a história? Então, essa minha infância, né? Eu cheguei aqui com 3, 4 anos, aproximadamente, fui morar no edifício Noemi, ali, Mário Ribeiro com a Brasil, como eu já falei. E dali nós fomos para o Bertioga, não, minto, eu falei errado já. Nós fomos para o Miramar e Alvorada, onde tem o Chopp Rally, e já tinha o Chopp Rally nessa época, tinha acabado de abrir, eu era molequinho ainda. Aí dali nós fomos para o Bertioga. Do Bertioga, aí meu pai ficou desempregado. Aí nós fomos morar numa casinha de fundos na Benjamin Constant, naquela curva que sai lá no Correio. E dali nós fomos morar um tempo no Santo Antônio. Moramos acho que uns 8 meses. Acho que, se eu não me engano, aquela rua era Manuel Cabral. Eu falo para todo mundo, morava na vala, tal, porque na frente de casa tinha vala, né? E me lembro muito disso, o Santo Antônio inteirinho sem asfalto, não tinha nada, zero asfalto. E tinha essa vala na frente da nossa casa, e dali eu já estava estudando no Vicente Carvalho. Apesar, Henrique, de eu ter começado o meu primeiro ano primário, isso em 1968, foi no Raquel. No Raquel, eu fiz os primeiros 6 meses do primário com a professora Daisy Ventura, que teve que sair nesse período porque ela ficou grávida. E aí, se eu não me engano, quem a substituiu foi a professora Ieda Maria, que hoje é dona de uma escola, né? E é isso, aí fui para o Vicente de Carvalho completar o primário. Que legal, Henrique. Fala para mim, fala para também quem está nos acompanhando aqui ao vivo, no nosso podcast, quem foram as suas primeiras professoras? Então, como eu te falei, a primeira professora do Raquel foi a professora Daisy Ventura, mãe dos meus amigos, né, do Fernando, do Álvaro, saudoso Álvaro, do Binha, né,
e da Adélia, né? Casada com o Reginaldo Vieira. Então, se eu for ficar falando o nome aqui, todo mundo vai emendando tudo. Aí eu fui pro Vicente de Carvalho e eu também fui aluno da minha... eu acho que por alguns meses eu fui aluno da minha prima, que era professora, Elza Stelzer. E fui da Dona Zilda também. Dona Zilda morava ali quase em frente ao ginásio Guaibê. Muita gente se lembra dela, uma pessoa muito bacana. Do 4º ano primário eu já não me lembro. Eu precisava ter acesso a esses documentos do Vicente de Carvalho, viu? Porque eu gostaria muito de me lembrar, e também dos meus colegas do primário lá do Vicente de Carvalho, eu lembro de bem poucos. Lembro de umas briguinhas que eu arrumei lá na rua, tal, aquela coisa de cospe aqui, tua mãe não é homem. Mas deu para chegar vivo até o ginásio. Aí eu mudei. Você é daquela época que tinha aquele exame de admissão para sair do primário, para entrar no ginásio? Exatamente. Eu fiz parte dessa turma da admissão aí, em 1971. Eu me lembro que no final do ano, a gente tinha terminado o primário, se eu não me engano, eu fui fazer um cursinho preparatório na casa da Dona Dirce, da professora Dirce Valério Grácia, que hoje é o nome da escola, e mãe dos meus grandes amigos, né? O Frederico Antônio Grácia, meu irmãozão mesmo. Não posso deixar de falar do Fernando Fernandes também, que estiveram comigo, Henrique, desde o primeiro ano, lá no Raquel. Né? Aí depois eu me afastei deles, porque eu fui pro Vicente Carvalho, aí mudou a turma, mas a gente sempre se encontrava, tal, né? E mantivemos uma amizade até os dias de hoje. A gente sempre fica contando aí, mas nós já estamos completamos esse ano 57 anos de amizade. Esses 3 mosqueteiros aí, eu, o Fernandinho e o Fred. E então fiz parte, sim, desse processo da admissão. Foi muito legal, era lá na garagem da casa da Dona Dirce, né? E isso aí, fortaleceu essa amizade com a família toda até hoje. Eu adoro todos eles, sou muito bem-vindo também. E é isso, mas foi uma luta esse ano aí. Depois eu vou falar sobre mais alguns detalhes sobre 1971 aí, que para mim foi punk. Henrique, olha, estamos chegando na sua adolescência, hein? Conta para nós aqui, o que você andou aprontando, o que você aprontou lá na década de 1970? Então, para falar da adolescência, eu vou então já também responder essa coisa do 1971, né? Foi nesse ano, no setembro de 71, eu fui jogar bola e levei uma bolada bem no rosto, assim, pegou bem em cima do olho esquerdo, né? E foi em frente ali onde meu pai trabalhava, edifício Guaibê, e que até nem falei, né? Depois que a gente saiu de Santo Antônio, meu pai entrou pro edifício Guaibê, onde ficou quase 20 anos e ficou bem marcado na história dos nossos amigos e todo mundo que nos conhecia, o edifício Guaibê. Então eu tava jogando bola ali com a molecada de São Paulo, era um feriadão, né, do 7 de setembro, e levei essa bolada. 2 horas depois, Henrique, eu entrei voltei a sair da praia e tal, tomei banho. Quando eu entrei na cozinha para perguntar para minha mãe o que tinha de almoço e tal, eu comecei a perceber que o meu olho começou a ficar preto, assim, de baixo para cima. Foi ficando preto, ficou totalmente preto, sem visão nenhuma. E eu tive um descolamento total de retina. Em 1971, os recursos médicos eram bem inferiores aos de hoje, né? E apesar de tudo que foi feito, a cirurgia, eu acabei não recuperando a visão desse olho. Fiquei com visão monocular, fiquei só com a visão do olho direito e vida normal. Tanto que, apesar de muita gente saber do meu problema, muita gente também não tinha ideia. Porque eu tinha todas as atividades normais de uma criança, né? Andava de bicicleta, jogava bola escondido, subia morro, descia morro, nadava,
inclusive entrei para a natação, fiz parte da equipe de natação, aí já respondendo essa coisa da adolescência aí, que eu aprontei nos anos 70, e vida normal, graças a Deus essa visão era perfeita, então não tive grandes problemas. Alguma adaptaçãozinha aqui e ali, né? E vida que segue. Então os anos 70 para mim foram muito prazerosos, apesar de ter passado por esse dissabor, mas acabou não interferindo em quase nada. E anualmente eu ia para São Paulo nesse médico, que era o melhor médico de olhos do Brasil, Sérgio Lustosa Cunha, e professor da Faculdade Paulista de Medicina, né? E esse cara olhava o meu olho bom todos os anos, exame de fundo de olho, dizia que estava tudo bem, vida que segue, tal, tal, tal. Então todo mês de agosto, setembro, isso ficou muito marcado na minha infância e adolescência. Cara, eu acho que muita gente não sabe dessa história, né? Algumas pessoas da época sabem essa história do olho e essa parte da minha adolescência. Inclusive eu já contei isso em 2 livros. A do olho está bem descrita no Fidel com a dele, eu com a minha, e essa da adolescência aí está bem descrita também no Guarujazando. Dos seus livros, nós vamos falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Que mais? Nos anos 70, assim, que vale a pena falar, né? Eu fundei, junto com o Berreta e com o saudoso Paulo Rogério da Costa, que nos deixou recentemente, a FILAG. Eu tinha coleção de selo, o Berreta também, o Paulinho também estava começando, que ele era mais novo que a gente, uns 2, 3 anos. Aí eu fiz essa proposta para eles, vamos criar uma associação filatélica, e a gente criou a FILAG, chamava Filatélica Amadora de Guarujá. A sede era na casa de zeladores do edifício Icanhema, onde o seu Inácio, o pai do Paulo, era o zelador. Só que o seu Inácio já não morava mais no prédio, né? Ele tinha um apartamento próprio na Rua Santos, com a dona Lúcia, onde morava o Paulo também. E a gente tinha liberdade ali para ter a nossa sede, era uma maravilha, né? Entre os meninos que eu me lembro que faziam parte desse clube, tinha o Irineu Pereira, o Sidney, dentista, o Hispana, né? Quem mais? O Berreta, o Paulo, eu. E agora me foge mais alguém. E a filatelia, então, dominou uns 2, 3 anos da minha vida, né? Eu gostava muito e a gente foi se profissionalizando, entre aspas, né? Principalmente eu e o Paulo. O Berreta já foi depois largando um pouco a mão. E aí tinha os passeios de bicicleta, né? Pelos morros, aí subia tudo quanto é lugar aí. Hoje, onde tem mirante, a gente ia na cara e na coragem, né? Costão das Tartarugas, me lembro de ir várias vezes lá. Península, subia a Península direto. Galhetas, então, meu Deus, Galhetas a gente ia pescar com meu pai pescava garopa, me levava nas quintas-feiras, né, que acabou até se tornando tradicional a folga dos zeladores nas quintas-feiras, graças a essas iniciativas feitas pelo meu pai e pelos amigos deles. Nas quintas-feiras passaram a ser tradicionais folgas dos zeladores no Guarujá. Aí também joguei futebol de praia. Tinha a época da discoteca, né? A gente tinha uma turma que fazia bailinho. Entre eles, nessa época, tinha Eládio, Cri-Cri, o saudoso Álvaro Ventura, como eu já falei, o Gelson, Mapa, Pajete. Então essa é a nossa turminha aí das baladas, embalos de sábado à noite, da época do John Travolta, pegou bem cheia a nossa geração. E a gente se divertia bastante, né? A gente não tinha muitos recursos econômicos, mas a gente acabou tendo assim uma vida bem divertida, alegre, saudável, né? Como eu falei, nadei pelo Guarujá durante 2, 3 anos, 4 anos mais ou menos. Joguei capoeira. Então, vida anos 70 foi bem legal. Acho que eu falei tudo dos 70. Eu voltei pro Raquel, né?
Então eu saí do Raquel depois de fazer o primeiro semestre do primeiro ano primário e voltei para o Raquel na 5ª série. Eu acho que eu e a minha turma, nós estamos na 5ª série até hoje, a gente fala. E quando a gente se reúne só sai palhaçada. A gente acabei fazendo o ginásio completo no Raquel e o colegial. Então, saí do colegial em 79. E aí terminou minha história nos anos 70, eu acho que... depois eu falo mais. Olha, a gente já está chegando perto da faculdade, dos tempos da faculdade. Como é que foram esses seus estudos universitários lá no fim dos anos 70, então? Então, terminado o Raquel, eu fiz 1 ano de cursinho e me preparei. Várias vezes tentei, né? Na 4ª tentativa, porque era semestral, né? Os vestibulares aí em Santos, eu entrei na Faculdade de Arquitetura de Santos. Antes eu já tinha entrado também na Faculdade de Desenho Industrial, fiz 6 meses no Santa Cecília. Acabei até pegando umas informações bem interessantes que me ajudaram nas minhas coisas, né? E entrei então na Faculdade de Arquitetura em 81 e aí aconteceu um outro problema, né? Quando eu estava já no 3º ano, eu tive um problema também de saúde aí bem grave. E aí, Henrique? Eu sei que foi mais ou menos nessa época que você teve um problema no seu outro olho, né? Pois é, Henrique. Aí esse problema de saúde foi exatamente no meu olho bom, né? E tive um problema muito grave e acabei perdendo a visão desse único olho que eu enxergava em 84. Isso foi em abril. E aí tem toda uma história aí. Cara, é sério? Conta essa história aí. Eu fui condenado a ficar cego o resto da vida, né? Graças a Deus isso não acabou acontecendo. Foi uma intervenção realmente divina, porque eu consegui voltar a enxergar nos Estados Unidos e as palavras que as pessoas falavam no hospital na época é que era de milagre, miracle em inglês, né? As minhas chances eram muito pequenas, era de 1 a 3%. E realmente consegui voltar a enxergar, cheguei a dirigir carro, ainda em 84. E os médicos, esse médico que eu citei anteriormente, ele era, como eu falei, o melhor médico oftalmologista do Brasil naquela época. E ele falou que não aconselhava a minha ida para os Estados Unidos, porque eu iria escutar em inglês o que eu já escutei em português, que não tinha o que fazer. Só que aí vem aquela coisa da intervenção divina, né? E aí nós fomos para os Estados Unidos, com a ajuda de uma campanha muito grande, de vários amigos, vários familiares. Foi uma comoção, né? Quem me conhecia, quem conhecia os meus pais, todos, nós nos unimos aí em torno dessa causa. Aliás, acho que aconteceram coisas similares aqui no Guarujá, mas que eu me lembre, essa campanha em favor da minha recuperação, se não foi a última de grande porte, de repercussão grande, foi a penúltima, né? E graças a Deus deu certo e eu pude voltar a enxergar e manter uma visão durante quase 30 anos, né? E aí depois é outra história. Caramba, meu, isso aí dá uma baita de uma novela, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe alguém se interessa aí por transformar essa história do Fidel com a dele e eu com a minha aí numa novela. Ó, vou querer uma porcentagem, hein? Ah, pode deixar. Eu já até sei o número da tua conta. Da tua conta lá do banco. Não vou falar o nome. Então, Henrique, já estamos chegando bem próximo aí do final deste primeiro bloco. Pessoal,
esse programa também nós temos o apoio da Rádio Litoral Paulista, os estúdios onde nós estamos nesse momento estão disponíveis. Basta entrar em contato pelo site ou pelas páginas que a Rádio Litoral Paulista possui no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Dá uma procurada e vocês já viram um anúncio que vai aparecer daqui a pouquinho também quando nós trocarmos de bloco. Também somos parceiros da revista Aqui Guarujá e da USC, Uniformes e Comunicação Visual, do nosso amigo Orlando Júnior. Então, segura aí, Henrique Dias, aguenta a mão, vai ter um segundo e talvez até um terceiro bloco, você está se comportando bem, né? Jailson, por favor, vamos colocar a nossa vinheta do próximo bloco de anúncios comerciais. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. A gente volta já já. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Contando Histórias, com Henrique Dias. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Contando Histórias. Já vou começar convidando todos a participarem do sorteio do mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá. Para ganhar esse livro aqui hoje, basta curtir, comentar e compartilhar, tá? Quem fizer duas dessas tarefas vai estar melhor do que quem fizer uma, já vou avisando. Então, ó, curtam, comentem e compartilhem, tá bom? O mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. Recente, esse livro tem 6 meses de lançado, 80 páginas, olha que maravilha, ó. Isso aqui dá para ler em 2 horinhas. Aí você vai ficar sabendo toda a história do Guarujá condensada aqui, ó, 8.000 anos de história e pré-história. Gente, não perca essa chance. Vamos continuar aqui com o meu convidado, o Henrique Dias.
Henrique Dias, agora, segundo bloco, vamos falar da sua vida adulta. O que você pode destacar aí dessa fase da sua vida? Então, eu me casei, isso tudo aconteceu em 84, eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei lá cerca de 2 anos. Minha vida adulta, então, deu essa cambalhota, né? Eu tive que reinventar tudo. Eu costumo falar, Henrique, que o Henrique Dias, aquele Henrique Dias que até agora nós falamos, morreu lá em abril de 84. Nasceu um novo Henrique Dias, né? Seria um segundo Henrique Dias aí. Porque realmente a vida muda, os amigos mudam, a dinâmica do dia a dia muda. Eu fiquei com uma visão residual, que variava entre 10% e 20%, e tendo que ir várias vezes aos Estados Unidos, eu costumava ir entre 2 vezes a 4 vezes por ano, dependendo da situação, né, da necessidade. E foi lá que eu acabei conhecendo a minha primeira esposa, em Miami, e nós nos casamos aqui no Brasil em 89. Ela era de Campinas, uma família muito conhecida em Campinas, e eu, então, com essa minha primeira esposa, a Viviane, nós tivemos 2 filhos, né? A Rebeca nasceu 5 anos depois do nosso casamento, em 95, e o Henrico nasce em 97. Então, eu tenho 2 filhotes que moram nos Estados Unidos, né? E que eu mudei para lá depois, em 98. Então, o Henrico foi com 1 ano, a Rebeca tinha 3. E aí eles foram criados lá. E nessa minha vida adulta, então, só para dar uma pincelada maior, eu vinha da época da faculdade, assim, de 80. Antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar com estamparia. Eu estampava camisetas, eu desenhava, eu tinha uma mão boa para desenho, né? Principalmente desenho técnico, mais do que o desenho artístico, não era muito a minha especialidade. Eu dava minhas cacetadinhas, mas o que eu me garantia mesmo era o desenho técnico. Então eu fiz muitas logomarcas, fiz camisetas para algumas empresas aí, e com isso eu pagava a faculdade, né? Trabalhava e estudava, porque eu não conseguia entrar nas faculdades públicas na época, então tinha que trabalhar e estudar. E a faculdade de arquitetura era uma faculdade cara. Hoje eu imagino que ela seja ainda uma faculdade cara. Na época, ela era da 1 da tarde às 7 da noite, eram 6 horas por dia, 5 anos, e aos sábados. Então, você imagina, era um curso caro, né? Os professores, 90% ou eram do Mackenzie ou eram da Belas Artes, e vinham todos, né, para dar aula em Santos também. Então, o nível da nossa faculdade era excelente, era muito bom mesmo. E eu praticamente me sinto arquiteto, né? Porque antes de entrar na faculdade de arquitetura, eu tinha feito um curso profissional de desenho de arquitetura. Na época, eu era habilitado a fazer projetos de até 70 metros quadrados. Então, eu podia fazer qualquer projeto que não ultrapassasse a 70 metros quadrados. Uma pequena casa, um pequeno escritório, né? Então, eu tinha um domínio muito bom da técnica. É claro que faltava ainda todo o conhecimento que a gente vai adquirindo num curso superior. Mas como eu cheguei até o 3º ano e eu era meio que líder, assim, monitor de grupo, por já conhecer as técnicas do desenho arquitetônico, eu tive a experiência, por exemplo, de 1983, de trabalharmos no projeto de um túnel submerso entre Guarujá e Santos, cujo trajeto nós fizemos a escolha da Adhemar de Barros, emendando com a Saldanha da Gama em Santos. Então nós trabalhamos com todo o mapa dos níveis de profundidade do canal. Foi aí que eu descobri que a profundidade do canal era cerca de 22 metros no ferry boat do Guarujá.
e de 2 metros no ferryboat de Santos, né? Então a calha, ela faz uma curva e vai retirando, vai limpando o fundo do canal. Conforme a maré enche e esvazia, ela vai fazendo uma cava na curva, justamente no lado da ilha de Santo Amaro. Então foi aí que eu tive a noção exata do que deveria ser feito, a necessidade de um afastamento maior da boca do túnel no lado do Guarujá do que no lado de Santos, né? No lado de Santos seria muito mais fácil e muito mais tranquilo, mas a gente fez um projeto que nem desapropriação praticamente existiria, né? Dada a essa ligação seca entre a continuidade da Adhemar de Barros, fazendo a curva, já entrando na Saldanha da Gama no sentido Gonzaga. Isso posto, eu estava falando dessa minha atividade na Faculdade de Arquitetura, né? Dos meus conhecimentos, trabalhei também com a estamparia, como eu já falei, e aí eu me casei em 89, e já, como eu precisava ter o meu ganha-pão, eu comecei a trabalhar com agência de turismo. Então, em 1987, a gente fundou a Costeira Turismo, uma agência que durou no Guarujá 12 anos, até 99. E essa agência teve um crescimento bem interessante, que nós abrimos uma Costeira Turismo também na Praia Grande, em 92. Em 91, nós abrimos em Santos. E entre 91 e 92, nós abrimos em São Vicente. Então nós chegamos a ter 4 agências de turismo, que na época era um recorde. Nunca ninguém tinha conseguido chegar a 4, uma matriz e 3 filiais. Então foi assim para mim eu tinha isso como uma tarefa difícil, né? E que me dava também um orgulho muito grande de estar trabalhando de uma forma correta. Lamentavelmente, aconteceu também umas coincidências nesse período. Entre 86 e 94, nós tivemos 5 grandes planos econômicos, né? De cortar 3 zeros e tal. Isso tudo afetava o turismo em cheio, né? Porque a cada plano econômico as pessoas tinham que abrir mão das viagens para poder socorrer outros problemas econômicos da família ou dos seus negócios. Então o turismo sempre ficava num quinto plano, né? Isso atrapalhou muito, e apesar de tudo isso, desses 5 mega planos econômicos aí, que eu me lembro, né? Nós saímos do Cruzeiro para o Cruzado, depois Cruzado Novo, depois voltou para o Cruzeiro em 89, depois Cruzeiro Novo, né? E depois a URV com o Plano Real. Foi bem, e tinha Plano Verão, Plano Bresser, né? Lembra do Risadinha lá, o Bresser Pereira, Maílson da Nóbrega, esses caras marcaram época. Naquele tempo lá, a inflação chegava a 80% ao mês, 2 a 3% ao dia, tempo do overnight, do open market, e não foi fácil, mas ainda assim a gente conseguiu criar toda essa rede que, repito, infelizmente não prosperou de uma maneira melhor, devido a essas influências econômicas que não tinham o que fazer, né? Ainda assim a gente conseguiu sobreviver. Em 98 a minha visão estava muito ruim e eu resolvi então fazer uma planificação de mudarmos a família toda, eu, minha esposa e meus filhos, para os Estados Unidos, devido a que eu também teria que fazer um transplante de córnea. Esse transplante foi feito em novembro de 98, e a minha visão voltou assim a ficar muito boa, apesar de ser ainda residual, apesar de ser ainda entre 10% e 20%, mas me possibilitava até andar de bicicleta. Eu caminhava durante o dia sozinho, ia até o banco, ia na praia, buscava meus filhos na escola e etc. E acabei ficando lá nos Estados Unidos de 98 até 2011, foram 13 anos, né?
foi quando eu voltei para o Brasil e aí já logo em seguida, no ano seguinte, eu já fui perdendo a visão de forma definitiva. Então, basicamente, é essa história da vida adulta. E tem muitos mais detalhes, né? Mas para isso também já estou escrevendo um livro, que é a continuação do Fidel com a dele e eu com a minha. Né? Vou até revelar aqui em primeira mão para você e os seus, as pessoas que nos acompanham. Esse livro vai se chamar Dirceu com a dele e eu com a minha. Poxa vida, Henrique, essa sua história é extraordinária, né? Você passou por poucas e boas. Mas me conta, o que mais que aconteceu? Que tá interessante esse negócio. Pois é, Henrique. Foram poucas e boas e vou te falar aí, muitas, viu? Muitas vezes ocorreram essas poucas e boas aí. Mas, assim é a vida, cara. A vida é para guerreiro, né? Então, vida é a trincheira ali, não desistir, não recuar, né? E enfrentar os problemas, né? Deus colocou a gente no mundo para isso. Se aqui fosse o paraíso, acho que nós não estaríamos aqui. Então, para quem sabe dessas coisas, eu não preciso me estender muito, mas eu estou aí sobrevivendo, vivendo, lutando, tentando transformar um limão numa limonada todos os dias. E já enfrentei vários leões, e enfrento ainda, não é fácil. Como eu disse, em 2012 aí já praticamente perdi a visão. Hoje eu não enxergo, muita gente nem imagina isso, porque me vê andando, falando, olhando para a câmera, dando tchauzinho. Então o pessoal pensa que eu tenho uma visão, ou que eu enxergo mesmo, né? Mas isso faz parte da brincadeira, entre aspas, né? Se a gente pode chamar isso de brincadeira também. Eu preciso... E é importante mostrar para as pessoas essa minha força interior, né? Porque eu costumo transformar coisas que são assim tidas como inacreditáveis em algo realmente possíveis. Então, essa é a minha luta, reverter esses processos negativos em processos positivos, e é isso que eu venho fazendo atualmente. Né? A partir do momento que eu perdi a visão, resolvi fazer mais uma faculdade. Fiz a faculdade de História durante 3 anos. Não tive nenhuma falta, apesar de constar lá, mas foi um erro do professor. Eu não faltei nenhum dia. A minha média, somando todas as notas do curso, foi 9,87. Eu me dediquei realmente de corpo e alma nessa faculdade, fiz o meu melhor. E percebi naquele momento que a cidade precisava contar com um centro de documentação e memória. Eu não sei se você já quer que eu fale sobre isso. Ah, legal. Como foi essa questão dessa jornada de historiador? Foi nesse momento? Isso mesmo. A história entra aí. A ideia de ter esse centro, né, de documentação e memória, que não tinha, a necessidade de recorrer a pesquisa e não ter onde encontrar documentos, isso foi me transformando num historiador, né? Que uma coisa é ser professor de história, outra coisa é ser historiador. Então a pesquisa passou a ser intensa desde o término da faculdade, um pouquinho antes. Mas vamos estabelecer aí 2015, julho de 2015, eu já vislumbrei essa caminhada da criação do Centro de Documentação e Memória, o CEDOM, né, que toda cidade costuma ter, um arquivo público, né, municipal, ou uma instituição, uma fundação que cuide disso, né? Então, daí eu idealizei e criei o CEDOM, inicialmente, Henrique, de maneira informal, né? Durante 7 anos, eu fiz esse trabalho informalmente, já com essa marca, já com todo um trabalho voltado para essa pesquisa, investindo do meu bolso, 100% do meu bolso, nas pesquisas, nos estudos, aprofundando
vários projetos de resgate, né, de histórias, de instituições, de histórias da sociedade, de famílias. E aí fui criando um arquivo gigantesco. Hoje, seguramente, entre documentos, informações de jornais, recortes, né, de jornais de época, fotografias, já ultrapassamos seguramente de 30 mil itens. Ainda tem muita coisa para fazer, porque o meu recorte é de 1890 até 1950, digamos assim. É aí onde eu me aprofundei mais. Tá. Eu tenho muita coisa de 1950 para cá. E não tenho muita coisa de 1890 para baixo. Tem alguma coisa, mas não muito. Mas se eu fosse realmente criar equipes de pesquisa, certamente que nós passaríamos de 200 mil documentos, né? Certamente, não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje eu mais ou menos sei assim, mensurar o que falta, né? Então, quem sabe um dia esse trabalho fique como um legado para que haja essa continuidade nesse trabalho de pesquisa. Henrique, e o CEDOM oficial, quando é que ele surge? Quando é que ele aparece? Bem, o CEDOM oficial, ele já vem ali na meiuca da pandemia, né? Aquela pandemia que também atrasou muito o meu trabalho, mas ela até eu vou falar uma coisa assim, para mim não foi de todo ruim. Por quê? Em 2021 eu publiquei o meu primeiro livro sobre a história do Guarujá. Um livro projetado para fazer parte de uma coleção com 5 tomos, né? 5 volumes. Esse é o primeiro volume, inclusive você tem ele aqui, né? No seu estúdio. A História do Guarujá, volume 1, contando entre 1890 e 1956. 56 porque foi o ano que teve a inauguração da Igreja Matriz. Aí eu fecho o capítulo da Capela Matriz. E também o ano onde houve a última viagem do nosso trenzinho, né? E dos nossos bondes elétricos, que foi 12 de julho de 56. Aí eu estendi esse período nesse volume especificamente, porque esse é um volume estrutural urbanístico, né? Eu conto toda a parte urbana do Guarujá, tanto nas questões ligadas, por exemplo, como eu disse agora, o transporte público, a Igreja Católica, a área de ensino, as artes, né? As notícias da época, a parte do grande hotel, do cassino. Então, tudo isso em forma cronológica, desde 1890 até 1956. Então, bem, voltando. Apesar da pandemia e tal, consegui a publicação desse primeiro livro sobre a história do Guarujá, que na verdade já era o meu 5º livro. O primeiro foi 100 anos de rivalidade, a história de todos os jogos do Brasil e Argentina de 1908 a 2008. É um livro inédito na literatura esportiva do Brasil, nunca ninguém fez, nunca ninguém tinha feito, melhor dizendo, com o prefácio do Celso Unzelt, o maior historiador de futebol do Brasil, né? Muita gente conhece, trabalha nos canais ESPN, várias rádios. O Celso Unzelt é um autor de dezenas de livros de futebol, e ele fez o meu prefácio. E o prefácio dele, para mim, é uma honra e glória ali saber que ele colocou como nunca ninguém escreveu algo tão completo sobre a história dos Jogos Brasil e Argentina, onde eu publico tudo o que aconteceu, todas as estatísticas, todas as notícias, as polêmicas, e resgato a famosa charge dos macaquitos, né? Esse meu livro eu tenho a honra de tê-lo publicado em 2009, e foi a primeira vez, depois de praticamente 90 anos, que essa imagem ressurge. E ela foi falada durante décadas, né? Quem que nunca ouviu falar da história dos macaquitos, uma provocação feita pelos argentinos, né? Da parte da imprensa argentina contra a seleção brasileira. Eram chimpanzés
vestidos com a camisa do Brasil. E a gente conseguiu resgatar essa imagem na Biblioteca Nacional de Buenos Aires, né? Estivemos em loco, conseguimos resgatar numa caixa lá no fundo de um armário, tinha esse jornal, A Crítica, e La Crítica. E aí nós publicamos isso, foi para mim um evento muito importante. O segundo livro foi o Fidel Quadrilheu com a minha, o terceiro livro foi o Politinzando, a Política Sem Caô, o quarto foi a reedição dos 100 anos mais 10 anos, que foi publicado em 2018, né? Que era os 100 anos de validade mais a atualização. Então era 100 mais 10. Então esse primeiro livro, volume 1, dessa coleção da história do Guarujá, entra em 2021. Juntamente, nesse mesmo ano, eu também lanço o Guarujazando. O Guarujazando é um livro que eu conto muita coisa do que nós estamos falando aqui nesse podcast. Conto toda essa história da filatélica, da época da moto, do tempo da turma da Barra, do futebol de praia, que foi também uma época, assim, para mim, muito boa, muito legal. 4 anos que nós tivemos esse time de praia aí, marcou época na história da praia guarujaense. Tem a parte das escolas, tanto do primário como do ginásio, do colegial. Tem a parte das danças, das discotecas, as viagens que nós fazíamos no nosso tempo. E capoeira também, como eu falei, eu joguei capoeira. Fui da Caravela Negra. Conheci o mestre Sombrinha lá nos anos 80. Não era o meu mestre, né? Mas a gente respeitava, porque era de uma academia também aqui da Ilha de Santo Amaro. E é isso. Então, o Guarujazando foi o meu 6º livro e a gente foi investindo nessa questão do resgate da história até chegarmos, então, num dia muito bonitinho, né? Dia 22/2 de 2022. Só tem 2 e 0 aí. E você lendo de trás para frente ou frente para trás é o mesmo número, é o palíndromo, né? E a gente funda o CEDOM, uma associação privada sem fins lucrativos, com a missão de resgate, de preservação e de exposição da nossa história. Henrique, conta para nós aqui o que o CEDOM já fez nesses quase 4 anos de existência. Olha, eu vou tentar não esquecer, Henrique, tudo que nós fizemos nesse período. Foram várias atividades. E olha, com pouquíssimo dinheiro, tá? Recursos mínimos. Mas vamos lá. Fizemos exposições, né? Uma durou 8 meses, ficou no Guarujá Center Shopping. Fizemos 4 concursos de literatura histórica infanto-juvenil. Um deles, nós fizemos a entrega dos prêmios semana passada. Esse é o 4º concurso, como eu disse. Já tivemos, somando todos os 4 concursos, cerca de 200 textos que participaram. São crianças de 11 a 13 anos. Todos eles, né, nesses 4 concursos, apesar de ele ser aberto para as escolas privadas, todos os participantes foram das escolas públicas municipais. E a gente premia os alunos da seguinte forma: primeiro lugar é um tablet, medalha de ouro, um troféu e certificado e um livro. Esse ano ganhou um livro da história do Guarujá. Segundo lugar, uma bicicleta, medalha de prata, certificado e o livro. Terceiro lugar, um skate, também medalha de bronze, certificado e o livro. E do 4º ao 10º lugar, um certificado e um livro. O mínimo que você precisa saber. Esse livro que você vai sortear hoje aí que eu trouxe para vocês. E além desses 4 concursos da exposição, também fizemos o projeto do museu, que foi inaugurado em 22 de novembro de 2024. Se Deus quiser, ele vai completar 1 ano agora, dia 22 de novembro. Estamos fazendo todos os esforços possíveis para que ele não feche. Essa é uma história também que eu preciso contar aqui para vocês. Nós precisamos contar com a ajuda dos nossos cidadãos e dos nossos ouvintes e dos nossos internautas.
para cada um de nós colocarmos um tijolinho. Eu já coloquei um monte de tijolinho nessa obra, então eu preciso da ajuda de todo mundo. Além disso, nós fazemos maquetes, nós compramos acervos, nós recebemos acervos em doação. Então você vai até o museu hoje, nós temos uma coleção de maquetes, onde nós temos o prédio do cassino, nós temos o Forte Itapema, nós temos os 2 últimos chalés de madeira que vieram dos Estados Unidos, uma réplica, nós temos a capela original da Vila Balneária, que pegou fogo em 1924, que também veio dos Estados Unidos, foi montada aqui na Rua Petrópolis, onde hoje tem um ponto de táxi ali, quase na esquina da Mário Ribeiro. Temos a primeira balsa, temos aquela famosa carroça de banho que levava o hóspede do grande hotel até a beira d'água para que ele não desfilasse pela praia em trajes menores, né? E você imagina isso em 1900, como que deveria ser, em 1910. E temos também maquete da Praia das Pitangueiras in natura, como ela era no tempo da chegada dos primeiros navegantes aqui, que foi 1502. Então nós temos os relevos dos morros, né, da forma mais próxima do original possível, porque muitos morros foram desgastados, desmontados nas suas faces, nem todas elas, mas em alguma face foi utilizado muita pedra desses morros também para fazer as guias, sarjetas, muros de arrimo, casas, né? Muitas casas usaram essas pedras. Então houve muita retirada de pedra de algumas faces de morros que circundam ali o centro Pitangueiras. Então nós temos essa maquete, temos uma coleção de bustos sensacional, que foi feita pelo Oswaldo Santos, o baiano das Astúrias, com 25 bustos dos prefeitos do século XX. Todos os prefeitos do século XX estão nessa coleção. Temos a coleção também de 16 aquarelas destes prefeitos. Não, infelizmente não temos dos 25, mas temos de 16. Temos uma coleção muito legal, são cartões postais coloridos de 1960 até o ano da década de 1990. Centenas de fotografias. Temos uma coleção de cartões postais centenários, todos eles do início do século XX. Temos também um aquário onde nós colocamos vários itens históricos, chaveiro do Grande Hotel, premiação e medalhas, placas, parte do acervo do ex-prefeito Rafael Cello, vários itens de escolas públicas municipais e estaduais, como distintivos, cadernetas, um jornal mais antigo que nós temos da Estância de Guarujá, de 1953, também está lá o exemplar em exposição. Temos vários livros de autores também que escreveram sobre a história do Guarujá, documentos, e por aí vai. Henrique, qual é a mágica? Como é que o Sedom faz para sobreviver? Como é que vocês conseguem contar a história do Guarujá? Então, Henrique, esse é um problema. Contar essa história é bem delicado, tá? É ruim de falar sobre algumas coisas, porque eu posso magoar algumas pessoas, né? Porque às vezes quando a gente fala verdades, e elas realmente são verdades que são comprováveis, né? Comprovadas, isso pode incomodar algumas pessoas. Então, nós estamos, como eu disse, fazendo um trabalho que nunca foi feito, da forma como nós fazemos, nunca foi feito. Algumas pessoas tentaram fazer, mas não conseguiram, né? E não conseguiram pelos mesmos problemas que nós enfrentamos até o presente momento. Falta de apoio, né? Falta de consciência, seja do poder público, seja da sociedade. Então, a nossa cidade, o nosso município, a nossa ilha de Santo Amaro, tem uma história riquíssima. É uma história hoje desde 1502, então nós estamos falando de 523 anos de história. E mais que isso,
nós temos uma pré-história fantástica, né? Que, segundo as pesquisas feitas pela USP, remontam 6.000 anos, que são, aqui viveram os povos dos sambaquis. Nós temos, inclusive, no nosso território, o maior sambaqui do mundo. Ele tem 400 metros de extensão por 100 de largura e também mais ou menos 100 metros de altura, sendo que 70 metros já estão submersos no mangue, que fica ali próximo ao rio Crumaú. Isso posto, então você veja, era para que nós tivéssemos aqui várias instituições que cuidassem do resgate, da preservação, da exposição da memória do Guarujá. E nós só temos o SEDOM. Como eu disse, outras pessoas tentaram fazer. Tentaram fazer museu, não conseguiram. Tentaram fazer centro cultural, não conseguiram. Tentaram estabelecer uma linha direta com a sociedade para cessão de acervos pessoais, para que houvesse assim a geração de um acervo municipal também. Isso não prosperou, né? Então hoje nós temos sim uma instituição que já tem uma base e que já tem um museu. É um museu assim acanhado? É um museu acanhado, mas é o que temos. É um museu que alguns já disseram, não, parece uma garagem. Sim, mas é ali que nós estamos estacionando a história do Guarujá, que está ao nosso alcance. Agora, se todo mundo ajudasse um pouquinho, Henrique, as coisas ficariam mais fáceis, né? Existem maneiras de que dentro da administração pública algumas portas sejam abertas. Mas para isso eu preciso contar com o apoio da sociedade. A sociedade precisa visitar o museu, a sociedade precisa conhecer a sua história, a sociedade precisa ler livros, né? Que estímulo eu tenho como escritor, Henrique, se eu publico 300 livros sobre a história do Guarujá, volume 2, por exemplo, onde eu conto a história de 32 famílias, eu faço a história, eu conto a árvore genealógica de forma literária. Eu vou contando as gerações, quem eram, o que fizeram, quando nasceram, com quem casaram, etc. E tem dessas 32 famílias, 10 famílias que nunca compraram sequer um exemplar. E sabem do livro e me ajudaram com informações, mas não tiveram sequer o interesse em comprar um exemplar. Então, que estímulo eu tenho de publicar o volume 3, que está praticamente pronto, sabendo que ele vai ficar em caixas dentro da minha sala lá? Eu não estou precisando de banquinho para colocar os meus pés quando eu sento na minha poltrona. Estou precisando que as pessoas conheçam a sua história, que as pessoas respeitem o nosso patrimônio histórico. Todo mundo passa ali na Adhemar de Barros, em frente a um edifício que tem mais de 200 anos, que é o casarão do Santa Emília. E fica todo mundo na mídia social. Alguém precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer isso. Mas ninguém arregaça a mão e faz. Mesmo porque aquilo é do Estado de São Paulo, não é da Prefeitura. Então, pega, escreve um e-mail para o governador, manda uma carta para o governador, faz alguma gestão que faça essa mensagem chegar no secretário de Cultura do Estado de São Paulo, faça alguma gestão que chegue no secretário de Cultura do Guarujá ou do prefeito do Guarujá, pedindo para que ele acesse o ente responsável por aquele imóvel, porque daqui a pouco vai desabar. Aí vai todo mundo, ninguém faz nada. Olha, o SEDOM está fazendo. As pessoas precisam botar a mão no bolso e dar R$10, R$5, R$50, R$100 para ajudar. A gente faz publicação dos nossos balanços e balancetes em jornais de grande circulação. O SEDOM hoje é, reconhecidamente por lei, uma entidade de utilidade pública na cidade de Guarujá. O SEDOM é uma entidade certificada pelo Gov São Paulo. Nós podemos estabelecer convênio com o governo do estado, mas eu não tenho material humano sequer para elaborar um projeto. Isso custa dinheiro. Para fazer um projeto para pedir para o governo do estado ou para fazer parte de um edital das leis de incentivo à cultura no Brasil, não é assim de graça. Tem gente que cobra para isso. E eu não tenho dinheiro, não tenho recurso. Eu tenho malemar, como se diz no interior, malemar
eu tenho para fazer o que eu tenho feito. Todo mês eu fecho no vermelho, eu publico diariamente lá nas nossas mídias. Mídias essas, Henrique, que para minha felicidade, por exemplo, chegaram agora no segunda metade do mês de outubro de 2025, é bom que eu deixe essa data fixada aqui, a 1.700.000 visualizações no mês, né? Então o nosso trabalho está tendo visibilidade. Só que você pergunta para muita gente, fala, não, nunca ouvi falar do museu. Aí como é que eu faço? A maioria da população do Guarujá nunca ouviu falar no museu. Então eu tenho que puxar a orelha da imprensa local, tenho que puxar a orelha de algumas entidades públicas, né, que fazem parte de toda uma rede que precisam divulgar o museu. Porque o difícil a gente conseguiu fazer, que foi montar e abrir o museu. Agora as pessoas precisam levar suas crianças das escolas públicas lá, as crianças das escolas particulares. Esse ano nós passamos o ano inteiro, eu só recebi uma classe de uma escola pública, do Perequê. Agradeço inclusive a gestão da Débora Bombachi, que fez essa ligação, que acompanha nosso trabalho há muitos anos. Mas, poxa vida, nós temos 34.000 alunos. Para isso foi criado o museu. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que ajudar, né? Essas são as dificuldades que eu encontro diariamente. Não são as dificuldades da pesquisa, não são as dificuldades de encontrar acervo. São as dificuldades que eu tenho de encontrar recursos para fazer isso. E olha, eu estou falando de pouco dinheiro, gente. Hoje nós poderíamos ter um museu de forma permanente com cerca de R$20.000 mensais. É o salário de um secretário da nossa cidade. A nossa cidade tem dinheiro para isso. Precisa estabelecer uma maneira de criar esse recurso dentro do orçamento. Para isso nós temos que chamar os nossos vereadores, orientá-los. Eu converso com todos, já fui à tribuna da Câmara 3 vezes. Eu mando ofício solicitando recursos todos os anos. Mas eu preciso que a sociedade me dê um suporte também. Eu sou voluntário, deixar isso bem claro aqui, hein? Eu sou voluntário, só que eu sou um voluntário diferente. Eu pago para ser voluntário. Porque quando falta recurso no SEDOM e eu não tenho como fugir daquele compromisso, eu pago, que é o caso da premiação dos estudantes que ganham os prêmios que eu citei. Esse ano mesmo eu coloquei no meu cartão de crédito a bicicleta. Então agora eu tenho que rezar para nos próximos 30 dias algum abençoado me ajudar a pagar a bicicleta. Né? Desculpa ter que falar assim, muita gente pode interpretar de maneira negativa a minha fala, mas é que, gente, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando de graça para todo mundo. Eu estou recuperando história que não é a minha história. Aliás, eu nem nasci no Guarujá, eu amo essa cidade, eu amo o Guarujá, eu amo a parte da ilha de Santo Amaro como um todo, né? A geografia, a natureza. Eu amo a estrutura urbana também, porque eu fiz arquitetura, eu conheço um pouquinho do que eu estou falando. Só que, pelo amor de Deus, né? Eu sou um cara que está sem enxergar, estou tomando conta de fotografia para vocês enxergarem. E vocês estão virando as costas para o museu. Foi o que eu falei lá na Câmara. Se o Museu de Guarujá, da história do Guarujá, que nós temos hoje, pudesse falar, eu tenho certeza que a frase que ele falaria seria assim, ó, não me desperdicem. Não me desperdicem. Porque em 132 anos de história urbana nunca aconteceu um museu. Olha, para que vocês saibam, em 1965, há 60 anos exatamente, foi criada uma lei municipal criando um museu do Guarujá. Por isso que eu falei que muita gente já tentou. Essa lei está disponibilizada aí no site Leis Municipais, por exemplo. Entra lá no Leis Municipais, põe lá, Museu Guarujá 1965. Você vai ver, ela é de 25 de março de 1965, prefeito Domingos de Souza. O que aconteceu com a área doada para criar o museu? Criaram o mercado de peixe. É isso. Parte dela ainda está lá, disponível, 800 metros quadrados aproximadamente. Mas tem algum projeto atual? Não, não tem. Passou 20 anos, o Jaime Dage anunciou, olha, deixei tudo pronto para o museu acontecer, hein? Já está tudo, só falta a Câmara aprovar. A Câmara não aprovou.
Nem o Jaime Dage, que fez tanta coisa pelo Guarujá, conseguiu fazer um museu. O Domingos Souza e o Jaime Dage, nascidos em Guarujá, hein? Filhos da terra. Não conseguiram. Outros historiadores também que trabalharam duro, deram sangue aí para tentar fazer o museu, não conseguiram. A gente conseguiu. Agora, a gente vai jogar esse fora, porque falta um mês para fechar o museu, se vocês não ajudarem. Para isso eu até peço, Henrique, coloca na tela aí o QR Code do museu, coloca o e-mail para as pessoas fazerem doação. Passem no museu, comprem livros, levem para os seus filhos, para os seus netos, contem a história do Guarujá. Tem vários tipos de literatura lá, tem as literaturas mais sofisticadas, né, mais históricas. Tem o mínimo que você precisa saber, são 80 páginas só. Ali tem um resumo da história, tanto da pré-história como da história da cidade. A lista de todos os prefeitos, a lista de todos os segmentos econômicos desde 1502, né? Os sítios que nós tínhamos aqui, que hoje ainda permanecem os nomes deles: Sítio Paicará, Sítio Itapema, Sítio Mato Grosso, Sítio da Cachoeirinha, né? Sítio do Outeiro, Sítio da Várzea Grande ou Várzea Grande. Tem vários. Né? Outros desapareceram, né? Como o sítio Paciência, que era o maior sítio aqui da nossa região, que era metade da Praia da Enseada. Mas o sítio da Conceiçãozinha é dessa época. Estou falando de 210 anos já, né? Quando foi feito esse levantamento em 1817. Agora já tinha apenas 48 propriedades, 48 sítios. Hoje são milhares de propriedades, né? A gente acho que nem o pessoal do cartório saberia dar um número exato e preciso, né? E é isso, nós estamos na luta diária para manter todo esse trabalho de pé. Não podemos perder essa oportunidade histórica. Eu estou nisso há 10 anos, uma dedicação de 10 anos. Pretendo ficar vários anos mais. Mas eu preciso ter uma retaguarda, eu preciso ter um apoio, eu preciso ter um estímulo. Preciso que as pessoas visitem, conheçam o nosso trabalho, que elas leiam os livros, né? Comprem, dê de presente. Vai dar um presente, dá um livro da história do Guarujá. Digo mais, a maior biblioteca do mundo, Henrique, em fevereiro do ano passado, comprou o volume 1 da história do Guarujá. Hoje ela está disponível na maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Quem quiser pode olhar pelo site, ou quem morar em Washington pode ir lá e na sala Anderson, na sala Adams, melhor dizendo, na Adams e na Jefferson. Tá lá o livro. Vá aqui numa biblioteca do Guarujá, você não vai achar. Não dá para acreditar um negócio desse, né? Eu tenho um baita de um orgulho de dizer que meu livro foi comprado pela maior biblioteca do mundo. E eu tenho que ficar de cabeça baixa quando alguém me pergunta: tem na biblioteca do Guarujá? Eu falo: não, que eu saiba não tem, não compraram. Então, que estímulo que nós estamos tendo, né? Trabalhando para quê? Para quem? Então, gente, se você não conhece a sua história, não conhece as coisas que foram boas, as coisas que foram ruins no passado, e quer agora reinventar a história, quer a partir desse momento... vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sim, mas olha, lá no passado já fizeram, não deu certo. Para essa é a importância da história. É a mesma coisa que você ter contato com as pessoas da sua família, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô e bisavó. E você sabe, você vai fazer alguma coisa, alguém vai te orientar. O mais velho vai bater no seu ombro e fala assim: senta aqui, vem aqui que eu vou te contar uma história. Olha, não é bom não fazer isso, faz desse jeito. Desse jeito dá certo, desse jeito que você está querendo, já aconteceu problema. Então é aí que a gente tem que usar a história a nosso favor, né? As gerações de agora precisam conhecer a história, precisam preservar, porque a preservação histórica no Guarujá, ela é casada com o turismo. Né? Nós temos fortes e fortalezas do século XVI e XVII que são importantíssimos e que, se bem preservados, se os locais forem bem identificados,
seguros para visitação. Tem gente no mundo inteiro que viaja só para visitar fortes e fortalezas. É um segmento de turismo. Essas pessoas trazem dinheiro de fora para cá, moeda forte, euro, dólar e etc. Esse dinheiro entra e fica aqui. Fica na pousada, fica no restaurante, fica no Uber, fica em todos os lugares que esse turista vai usar, todos os serviços que ele vai usar. Então é para isso. Olha, e se eu ficar aqui falando, eu vou ficar falando 2 horas, Henrique. Me corta. Olha, Henrique, eu vou aproveitar essa tua deixa aí e já vou te cortar, vou te dar uma tesourada. Pessoal, aproveitem agora que nós vamos para o nosso último bloco, nosso último intervalo comercial. Aproveitem para deixar seus comentários, suas perguntas, um oi, uma boa noite aí, que o Henrique Dias, historiador da cidade do Guarujá, vai responder a todos vocês no próximo bloco. Fiquem ligados, a gente volta já já. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Contando Histórias, com Henrique Dias. E voltamos para concluir e encerrar o terceiro bloco do Contando Histórias. Hoje no episódio especial, entrevistando o historiador Henrique Dias. Agora vamos passar para a parte de comentários e perguntas. Jailson, nós temos comentários e perguntas? Tem sim, Henrique. Então vamos fazer o seguinte. Faz um ping-pong com o nosso entrevistado. Você vai falando aí, ele vai respondendo aqui. Beleza? Agora, precisamente 20 horas e 35 minutos. Vamos lá, Jailson, é com você. Então, Henrique, eu tenho comentários aqui do YouTube e do Facebook, tá?
Eu vou fazer a leitura primeiro aqui do YouTube. Vamos lá. Maura Pescador. Henrique, qual a melhor lembrança que você tem da Pombeva? Ô Maura, boa noite. Obrigado por ter comentado e feito essa pergunta. Você é testemunha do que eu vou falar agora, né? Nesse ano eu participei de um concurso literário da cidade de Santos, o concurso da Contemporânea, e o meu trabalho foi em cima da Pombeva. A Pombeva, para mim, foi uma lição de vida. Uma pequena ilha ali resistindo a um grande oceano, né? Transformando a praia também, modificando o formato da praia, e eu participando daquilo tudo ali ao longo da minha vida, caminhando naquelas areias e vendo aquele amontoadinho de pedras. Nessa ilha que eu nadei muito, mergulhei lá do Acapulco. Bem, que eu vou te falar? Quantas e quantas manhãs eu acordei lá do 10º andar do edifício Flamingo, enxergando aquela maravilha ali na minha frente. Só tenho boas lembranças. Obrigado, um beijão, saudades, hein? Em breve a gente tem que se encontrar. Carolina Fernandes, parabéns pelo programa, que venham mais temporadas. É Carolina? Isso. Oi, Carolina, obrigado. A gente tá nisso aí, estamos trabalhando. Vai ver se o Henrique contribui também e cria uma 3ª temporada. Rosângela Artilheiro Esteves. Henrique, cheio de boas histórias. Conhecedor da cidade e seus moradores raízes. É verdade, você conhece bem, né, Rosângela? Todos esses anos que eu tô nisso. E obrigado por estar acompanhando esse podcast. Nós estamos aqui ao vivo agora. Deixa eu ver até que horas são. 20 horas e 36 minutos. Diretamente dos estúdios da Rádio Litoral Paulista. Pode falar, Jair. Fabrício Leutz, boa noite, parabéns. Grande Fabrício, um abração. Rômulo Sombra, também dando boa noite. Valeu, Rômulo, obrigado. Odete Petroski, também dando boa noite. Odetinha, um beijo. Deixando os parabéns dela aqui também. Obrigado, Odete. Sandra Daige Antunes Correia Hitner. Tenho lido esse conteúdo no livro. Tinha lido esse conteúdo no livro, mas acho heróico esse projeto de cavar as informações sobre a história do Guarujá. Ô, Sandra, muito obrigado. Vou aproveitar também, que eu não tive a oportunidade de falar isso no segundo bloco. Essas histórias estão nesse livro aqui, Guarujazando, e nesse aqui, Fidel com a dele e eu com a minha. Ambos estão disponíveis na Livraria ED-Books Guarujá do Facebook, tá bom? Livraria ED-Books Guarujá. É só olhar na propaganda que vai encerrar, inclusive, esse programa. Vamos lá. Valeu, Sandra. Obrigado. Um beijo. Paulo Predella, dando boa noite também. Ô, Paulo, muito obrigado. Angélica Dias, falando que você é maravilhoso, que você é demais. Valeu, mana. Um beijo. Te amo. E deixou um comentário também. Infelizmente, é muito triste ver que os moradores da cidade não demonstram interesse algum. Escolas e professores sem nenhum interesse. Tá difícil, Angélica. Você que já foi professora na rede pública, sabe bem como funciona, né? Mas a gente está tentando mudar esse quadro, tentando conscientizar a população da importância de conhecer a história da nossa cidade para a gente ver o que foi bom, né? E tentar repetir. E o que foi ruim, esquecer, né? Henrique, por enquanto são esses comentários aí. Jailson Leutz, agora é com você. Você já totalizou aí a soma de comentários, curtidas, compartilhamentos do Face e do YouTube? Já sim, Henrique. E quanto que foi o total? Ao total aqui, 44. 44. Então, Henrique Dias, você tem que escolher do número 1 ao 44 para sabermos quem vai levar o mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá, o seu mais recente livro. Pode escolher de 1 a 44. Eu vou escolher um dia que eu nasci, dia número 17. 17? Vamos lá, Henrique. 17. Quem levou aí o livro foi Rosângela Artilheiro Esteves. Opa, olha aí, Rosângela. Deu legal, olha. Tá aqui o mínimo. Vamos combinar essa entrega, tá bom? Eu não me lembro se você já adquiriu, mas se não, tá aqui.
vou fazer uma bela dedicatória para você. Muito obrigado e parabéns! Meus parabéns! Olha aí, mais uma pessoa que leva um livro da Livraria ED Books. Olha, você vai poder retirar o seu livro lá no Museu da História do Guarujá, Rua do Contorno 656, no centrinho, ali ao lado do Supermercado Joia. Bem, e com esse sorteio nós vamos encerrando mais um Contando Histórias. E como é tradicional aqui no nosso programa, quem encerra é o nosso convidado. Da minha parte, gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo Contando Histórias. Henrique, agora é com você. Fecha o programa para mim. Obrigado, Henrique, mas primeiro eu vou te dar um puxão de orelha, tá? Eu falei para nossa ganhadora que eu vou fazer a entrega. Aí você falou que tem que passar no museu. Precisamos deixar isso mais claro aí. Rosângela, vai na minha, tá? Vai na minha. Deixa esse cara para lá. Olha, só tenho a agradecer a você, Henrique. Parabéns por esse tipo de programação, esse podcast sensacional que você, com a sua equipe, desenvolveram e criaram esse projeto. Já estão na 2ª temporada. Espero que cheguem a dezenas de temporadas, dezenas de programas. Esse, se eu não me engano, você me disse que é o 23, né? 23º. Quero agradecer a equipe da Rádio Litoral Paulista, na figura do diretor técnico, o Jailson Leutz. Todo esse programa aqui foi obra dele, engenharia dele. Você que quer ter um podcast, um programa semanal, procure a Rádio Litoral Paulista, entre em contato, tem em todas as mídias sociais, é só colocar Rádio Litoral Paulista, você vai chegar no Jailson e vai poder fazer o seu trabalho aqui num estúdio geladinho. Estou até com blusinha de frio, hoje não está tão quente, né? E é isso, gente. Feito toda essa parte de agradecimento, assim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar durante o programa, né? Eu espero realmente, o que eu acabei de falar para a Angélica, minha irmã, que fez um comentário, que as pessoas se conscientizem, né? Que as pessoas tenham essa consciência da necessidade da gente realmente tomar conta da nossa história, né? Porque um povo que não tem história, ele não tem, assim, nenhum tipo de planejamento futuro. O futuro passa a ser um destino, né? Essa frase, inclusive, eu recebi essa semana do prefeito de Maringá, através do José Renato Monte, amigo nosso também, que alguém que não planeja tem um destino, e alguém que planeja tem um futuro. E é isso aí. Nós precisamos replanejar, reordenar as coisas, né? A nossa cidade tem uma geografia maravilhosa, mas infelizmente a parte urbana está realmente precisando de ser replanejada, né? As pessoas precisam ter essa consciência. Cada boa ação que qualquer um de nós, somos 300 mil habitantes, qualquer pedacinho de papel que as pessoas peguem do chão, eu não tenho nenhuma dúvida, a cidade vai acabar ficando mais bonita em poucas horas, né? Quem cuida, quem ama cuida, não tem esse ditado aí de alguém que, graças a Deus, saiu recentemente das nossas vidas? Mas é isso, a gente tem que cuidar, gente, tá bom? Olha, um grande abraço a todos, felicidades. Henrique, e pode falar, Jesus. Tem um último comentário aqui do Nelson Olmos. Nelson Olmos, ele comentou: profundo conhecedor das histórias do Guarujá. Ô Nelsinho, muito obrigado, amigo também de infância e juventude, cuja família foi proprietária de uma das lojas mais icônicas da ilha de Santo Amaro, a Felicite, ficava embaixo do edifício Guarujá, todo mundo se lembra. Grande abraço, Nelsinho. E é isso, eu vou me despedir. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até o próximo Contando Histórias. Até lá. Contando Histórias com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito.
Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Já pensou em tirar a sua ideia do papel e colocar na internet? Seja bem-vindo ao Estúdio A, um espaço completo para você criar o seu podcast sobre qualquer tema. Aqui você encontra sala de espera confortável, ambiente climatizado. Nosso estúdio tem uma infraestrutura top, áudio de qualidade, vídeo com câmeras em Full HD, iluminação diferenciada e um técnico especializado à sua disposição. Transmissão ao vivo para suas redes sociais com qualidade surpreendente. Quer dar vida ao seu projeto? Fale agora com a equipe do Estúdio A pelo WhatsApp 13 98110 2874. Estúdio A. Faça o seu podcast decolar. Livraria e-Books Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria e-Books Guarujá. Contando Histórias, com Henrique Dias.